Bom dia! Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. No capítulo 9 de Lucas, Lucas está escrevendo sobre quando Jesus ele faz as escolhas dos 12 discípulos que iriam acompanhá-lo. Jesus reúne os 12 e ali ele derrama sobre eles sua autoridade para expulsar os demônios, curar os doentes. Ele envia os 12 discípulos para pregar o reino de Deus e curar enfermos. E depois que os discípulos fazem o que Jesus lhe manda fazer, eles se encontram com Jesus. Versículo 11 do capítulo 9 diz assim: Vamos começar no versículo 10, perdão. Lucas 9, versículo 10 em diante. Ao voltarem, os apóstolos relatam a Jesus o que tinham feito. Então eles o tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas a multidão ficaram sabendo e o seguiram. E ele acolheu. E falavam-lhe acerca do reino de Deus. E curava o que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 discípulos aproximaram dele e disseram: Manda embora a multidão para que possamos ir aos campos e aos povoados, e assim encontraremos comida, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem vocês a eles algo para comer. Aleluia. Ele então respondeu: Dei a eles algo para comer. Aleluia. Jesus está no deserto e aonde Jesus está, sempre há multidão. E Jesus nunca abre mão de ninguém que vai até ele. Jesus ele diz que ele não veio ao mundo para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele não perca nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Jesus jamais vai mandar você embora. Ele sempre vai te acolher. Senhor, fala conosco. Pai querido, nos enche do teu poder, manifesta a tua glória e nos sacie nossa fome e a nossa sede de justiça, meu Pai. Em nome de Jesus. Meus queridos, no texto de Lucas, nós vemos mensagens maravilhosas. Nesse capítulo, Jesus está ali ungindo, derramando sua unção sobre os seus discípulos. E após esse trabalho maravilhoso que Jesus dá aos seus discípulos, eles se encontram. E o capítulo 9 está dizendo também sobre a multiplicação de pães e peixes que Jesus fez nesse momento. Foi um milagre que impactou muitas pessoas que estavam ali no deserto. Aonde Jesus estava, sempre havia milagre. Aonde Jesus está, sempre há milagres.
Aonde Jesus está, sempre há multidão, porque sabe que a presença de Deus libera unção. A presença de Deus é aquele poder que nos fortalece, que sacia a nossa sede, que mata a nossa fome. Jesus estava cercado por multidões de pessoas que queriam ouvi-lo. Jesus, ele tinha chamado seus discípulos, ele tinha abençoado eles, dado a eles a autoridade em seu nome para fazer a obra. Aleluia. Ele disse, olha, vocês já andaram comigo, já viram o que eu faço, agora eu vou liberar sobre vocês minha unção. Aleluia. Quem anda com Jesus é cheio de unção. Quem anda nos caminhos de Jesus é cheio de sabedoria. Você imagina Jesus chegar para você e dizer, olha, a partir de hoje você vai fazer o que eu faço. A partir de hoje eu vou liberar a minha unção na tua vida. A partir de hoje você vai ter o meu poder sobre a tua vida. Jesus fez isso com os seus discípulos. Jesus chamou os seus discípulos e falou a eles, olha, eu vou liberar a minha unção sobre vocês. Vocês têm a minha autoridade para expulsar demônios, para curar doentes. Eu estou enviando vocês para pregar o meu evangelho. Vão pelas aldeias, preguem meu nome, curem meu nome. A unção que está sobre a minha vida estará sobre a vida de vocês. E os discípulos foram e fizeram exatamente o que Jesus mandou eles fazerem. Eles vão por debaixo de uma palavra poderosa que receberam do próprio Jesus. A palavra é, curem em meu nome, façam milagres em meu nome. Através da unção que eu libero sobre a tua vida, você tem a minha autoridade, você tem a minha permissão. Você pode ser cheio do meu poder se você me receber. Aleluia. Os discípulos saem com uma palavra dentro dos seus corações. Olha, vão. Ide pregai o meu evangelho. Os discípulos foram. Eles creram naquilo que Jesus havia liberado sobre a vida dele. Você precisa crer naquilo que Jesus libera sobre a tua vida. Pare de duvidar. É a tua dúvida que não te deixa receber a porção de unção, de poder que Jesus já liberou sobre a tua vida. Os discípulos receberam e foram fazer aquilo que Jesus lhe mandou fazer. Eles curaram muitas pessoas. Eles libertaram a muitas pessoas. Eles pregaram a muitas pessoas. Pessoas endemoniadas foram libertas. Os enfermos foram curados. E a notícia começa a se espalhar entre o povo. E o povo começa a ficar impactado com aquilo que os discípulos estavam fazendo. O povo começou a olhar para os discípulos de Jesus. O povo começou a comparar os discípulos de Jesus com Jesus. Veja, nós somos vistos com os olhos diferentes. Há uma unção liberada sobre nossas vidas. E quem anda com Jesus precisa viver como Jesus. Quem entregou a vida para Jesus precisa viver da forma que Jesus, ele nos ensinou a viver. Os discípulos começaram a pregar, a curar, a libertar. E o povo começou a olhar para os discípulos. Esses homens que caminham com ele fazem o mesmo que ele faz. Esses homens são iguais a Jesus. Veja que agora os discípulos estavam obtendo a mesma fama que Jesus. Olha,
Olha como a Simone é. Olha como a missionária é. Gente, aonde eu chego, as pessoas falam para mim, você é missionária, Sônia? Eu digo sim, sou eu. Meu Deus, muito prazer em conhecê-la. Você é exatamente aquilo que eu pensava que você era. Isso é maravilhoso. Eu não vivo de aparência. O que eu sou aqui nas redes sociais, eu sou na minha casa, eu sou na minha empresa, eu sou na minha igreja, eu sou na rua. Aonde você me encontrar, você vai me encontrar com um sorriso no rosto. Aonde você me encontrar, você vai me encontrar com alegria, independente do que eu esteja vivendo. A minha alegria, ela está no Senhor. E eu represento um povo feliz. Eu represento Cristo. Então eu tenho que ter cuidado. Como é que eu estou vivendo? Você precisa começar a se vigiar. Porque as pessoas estão olhando para você. E se você diz que é de Cristo, você precisa viver como Cristo nos ensina a viver. Amém? O povo começou a comparar os discípulos com Jesus. O povo começou a comparar os discípulos com Jesus. Ei! Você está representando bem o nosso Jesus? Meu Deus, esses discípulos, eles fazem o que Jesus faz. Eles curam. Eles fazem milagres também. Eles libertam. Eles têm unção de Jesus sobre a vida deles. Os discípulos saíram para uma missão. E eles cumpriram a missão que Jesus havia dado para eles. E depois deles cumprirem a missão, exercerem o papel que eles foram escolhidos para exercer, eles voltam muito felizes. Eles voltam impactados. E eles procuram Jesus para contar para Jesus tudo o que havia acontecido. Eles vão até Jesus para contar a Jesus tudo o que tinha acontecido. Eles voltam de uma viagem. E uma viagem missionária. Não era uma viagem de passeio, não. Era uma viagem missionária, era uma viagem espiritual. Você não tem noção, quando a gente sai para viagens missionárias, fazer a obra de Deus, o quanto a luta espiritual é grande. Se você, quando sai para uma viagem, que você sai para passear, você já volta cansado, imagina uma viagem missionária, onde você vai para o campo, onde você vai orar por endemoniados, onde você vai fazer a obra de Deus. O cansaço não é só no corpo, o cansaço é espiritual. A gente volta muito cansado. E os discípulos estavam muito cansados. Eles estavam esgotados. Mas mesmo assim, eles vão até o mestre para contar a Jesus tudo o que havia acontecido. Mas quando eles chegam até Jesus, olha isso. Quando eles chegam até Jesus, Jesus dá uma ordem para eles. Jesus fala assim, vamos, nós temos algo a fazer. E eles imediatamente obedecem a Jesus. Eles vão com Jesus para um lugar deserto. Uma cidade chamada Betsaida. Era um lugar muito distante. Imagina para quem está cansado andar quilômetros e quilômetros. Mas os discípulos, e eles foram, mesmo cansados, eles seguiram a Jesus. Mesmo assim, eles fizeram o que Jesus queria que eles fizessem.
Eles não imaginavam que Jesus iria levá-los para um lugar muito distante. Eu acredito que quando eles procuraram Jesus, eles queriam apenas contar para Jesus o que havia acontecido, descansar. Mas foi totalmente o contrário. Quando eles encontram Jesus, Jesus dá a eles outra missão. Tem alguém cansado aqui? Tem alguém cansado aqui porque orou? Tem alguém cansado aqui porque ajudou um irmão? Tem alguém cansado aqui para continuar fazendo a obra de Deus? Porque tem pessoas que se você chama ela para uma missão, ela não quer mais. É muito para mim, eu estou cansada. Você pede para Deus, para que Deus te use. Você pede para Deus, para que Deus libere a unção. E aí você sai para a missão. E quando você volta, em vez de você fazer o que Jesus quer que você faça, você se recusa. Você diz que está cansado demais para fazer a obra. Você diz que, não, agora não quero. Ser discípulo de Jesus é estar sempre disponível. E nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir. Nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir. O verdadeiro servo é aquele que serve, não aquele que é servido. Os discípulos imediatamente tiveram outra missão. Foi totalmente ao contrário. Eles foram levados para um outro desafio muito maior. Jesus falou: venham, vão a um deserto. A obra de Deus não pode parar. Vamos andar mais um pouco, vamos pregar mais um pouco, vamos orar mais um pouco. Jesus não perguntou para os discípulos: vocês querem ir? Vocês gostariam de ir? Não. Jesus não perguntou, não. Jesus disse: vamos. Jesus dá uma ordem e a gente tem que obedecer. Se você realmente quer ser discípulo de Cristo, você tem que estar sempre à disposição dele. Ele não vai perguntar se você quer ir. Ele vai dizer: vamos. Porque tem vezes que a rota que ele quer nos levar não é a rota que nós queríamos ir. Às vezes as coisas que Jesus vai nos mandar fazer não é as coisas que nós queríamos fazer. Tem vezes que o destino que ele quer, que ele está nos chamando, nos convidando a ir, não é o destino que nós queremos ir, não é aquilo que nós sonhamos, não é aquilo que nós planejamos. Mas independente do que Jesus escolhe, sempre será o melhor para mim e para você. Os teus planos não são os planos de Deus, os teus caminhos não são os caminhos de Deus. E ele trouxe pessoas aqui hoje. Jesus trouxe pessoas aqui hoje para te fazer uma pergunta. Você vai continuar a tua rota? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas? Você vai continuar neste mesmo lugar? Ou você vai ter coragem para viver a vontade de Deus na tua vida? Eu vou repetir. Você vai continuar do mesmo jeito que está? Ou você vai ter coragem de viver o que Deus tem para a tua vida? Deus está dizendo a você hoje: você vai continuar a viver assim ou você vai mudar? Eu não sei qual é a rota que você está andando. Eu não sei quais são as amizades que você está tendo. Eu não sei quais são os hábitos que você continua mantendo. Mas Jesus te colocou aqui hoje, nesta live, para te dar uma ordem. Abandona esse caminho. Abandona, porque eu tenho outro caminho para você.
Deus te trouxe aqui para te fazer uma pergunta. Você quer viver os meus planos ou quer viver os teus planos? Você terá que fazer uma escolha. Porque do jeito que você está vivendo, as amizades que você está tendo, as rotas que você está andando, não é a vontade de Deus para a tua vida. Como é que você está representando Cristo? Quem é você? Quem é você? No seu trabalho. Quem é você na sua casa? Quem é você no meio dos teus amigos? Você está dando lugar a Deus ou lugar ao diabo? Você está representando realmente a Deus? Aí onde você está? Deus está dizendo, se você não está, comece a mudar. Você terá que fazer uma escolha, ou é sim ou não. Porque não dá para continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Deus quer te colocar em outros caminhos. Deus quer tirar da tua vida aquilo que não acrescenta nada. Para que Ele possa acrescentar aquilo que você precisa. Deus quer alinhar os teus caminhos com os caminhos dEle. E assim os teus sonhos estarão alinhados com os caminhos de Deus, com a vontade de Deus. A tua família estará alinhada com a direção do Senhor. Eu vim aqui hoje pregar para pessoas que Deus quer mudar a vida. E eu quero declarar em nome de Jesus que vai haver mudança. Porque até aqui tudo tem dado errado. Mas hoje o Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar os teus caminhos. Os discípulos estavam cansados, mas eles foram convidados a ir a outro lugar. Você pode estar cansado, mas Jesus está te convidando para continuar. Você pode estar batido, mas Jesus está te convidando para seguir em frente. Quem aqui está disposto a ir aonde Jesus quer levar? A fazer o que Jesus quer que você faça? Diga, eu estou cansado, mas eu quero ir, Jesus. Eu estou cansado, mas eu quero ir. Eu não estou entendendo os motivos que o Senhor quer ir, mas eu quero fazer a tua vontade. Meu irmão, quando você faz o que Jesus quer que você faça, você cria uma frustração no diabo. Porque o diabo, quando olha para você, ele pensa que você vai parar. O diabo, quando olha para você, ele pensa, agora ele vai parar, agora ela vai parar. Não, agora ela não vai continuar. Mas de repente você se levanta. De repente vem uma palavra que te levanta, aleluia. E o diabo não sabe o que fazer quando você decidir a caminhar em direção ao mestre. E por isso Jesus te trouxe aqui para te dizer, esqueça o que aconteceu no passado, olhe para frente para o alvo daquele que te chama, porque eu tenho propósito na tua vida. Sai da rota que você estava e vem para a rota de Jesus. Mude os hábitos que você tem e viva os hábitos bons de Jesus. Continua a sua caminhada mesmo cansado. A Bíblia diz que os discípulos foram com Jesus. E a multidão, quando soube, seguiu. O seguiu. Eles eram 13, eram 12 discípulos. Com Jesus, 13. Quando a multidão soube que eles estavam indo em direção ao deserto, em Lucas, a Bíblia diz que quando a multidão
o seguiu. Lucas, ele deixa bem claro, a multidão estava seguindo a Jesus. A multidão o seguiu. Lucas está definindo que, embora eles estivessem em grupo de 13 pessoas, a multidão estava atrás apenas de quem? De Jesus. A Bíblia diz que a multidão o seguiu. Ah, mas Pedro, ele pregou muito bem. João, ele foi muito usado. Mas a multidão não foi atrás dos discípulos. A multidão foi atrás de Jesus. A multidão, ela não quer o seu talento. A multidão quer o Jesus que está na tua vida. Porque o segredo da minha e da tua vida não é o nosso talento. O segredo da minha e da tua vida não é o nosso talento. O teu segredo não é como você prega. Não é como você canta. O teu segredo não é os teus talentos. Jesus trouxe pessoas aqui para dizer: sem mim, nada você pode fazer. Jesus trouxe você aqui para te lembrar: o segredo da tua vida sou eu. Aleluia. Recebe esta palavra. O segredo da tua vida é Jesus. Diga: o segredo da minha vida é Jesus. Ele é o segredo da minha empresa. Ele é o segredo da minha igreja. Jesus é o segredo do meu casamento. Jesus é o segredo da minha casa. Jesus é o segredo da minha história. Me perguntaram esse dia: missionária, qual é o seu segredo para que a senhora seja assim? Então calma. A minha mãe, ela tem um ditado: que o meu remédio é Jesus. Jesus é o meu calmante. Se não fosse Jesus na minha vida, se não fosse a misericórdia de Jesus na minha vida, minha irmã, a baixinha aqui era briguenta. Se não fosse Jesus na minha vida, o meu casamento teria terminado. Se não fosse Jesus na minha vida, a minha casa já tinha caído. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não estava viva. Jesus é o segredo da minha vida. Jesus é o segredo da minha história. E não importa o que aconteceu no passado, Jesus mudou a minha história. Ele mudou a minha autoimagem. Ele mudou o meu caráter. Ele não me chamou porque eu prego bonito. Ele não me chamou porque eu tenho talento. Ele me chamou porque Ele me ama. Ele sabe quem eu sou. Ele te chamou porque Ele te ama e Ele sabe quem você é. Às vezes, por andarmos tanto com Jesus, a multidão, elas nos confundem. Quando nós estamos tão perto de Jesus, Jesus está tão junto da gente, a multidão começa a falar que nós temos talento. Está tudo bem. A multidão às vezes nos confunde. O que não pode acontecer é eu e você se confundir. Porque quem faz não é você nem eu, quem faz é Jesus.
Alguém pode olhar para você e dizer: teu talento me atraiu. A tua voz, tem gente que diz para mim: missionária, a sua voz me acalma. A tua pregação me atrai. Tudo bem você gostar da minha voz, aleluia por isso. Tudo bem você gostar da minha pregação, mas não sou eu. Nada vem de mim. O segredo é Jesus. Tudo bem as pessoas te confundirem. Um dia elas vão entender que não foi você, e sim Jesus. Mas o que Deus te trouxe aqui hoje, para te perguntar, você tem se confundido sobre isso? Porque a glória não é minha nem tua. A palavra de Deus diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Quem faz a obra é Jesus, nós somos apenas instrumento. A glória não é minha nem sua, a glória é de Jesus. O segredo da tua vida não é nada o que você faz, e sim tudo o que você é em Jesus. Tinha gente melhor do que eu. Tinha gente melhor do que você. Tinha gente mais capacitada do que eu. Tinha gente mais capacitada do que você. Tinha gente com mais habilidade do que eu. Tinha gente com mais habilidade do que você. Tinha gente com caráter melhor do que o meu. Tinha gente com caráter melhor do que o teu. Mas Jesus olhou para mim. Jesus olhou para você e disse: é esta mulher que eu quero. É este homem que eu quero. Eu gostei de você. E eu vou derramar a minha unção sobre a tua vida. Eu vou derramar o meu poder sobre você. Eu vou te usar. Eu vou te levantar. Eu vou te curar. Para que as pessoas possam olhar para você e ver que eu sou Deus que faço milagres. Eu vou te encher do meu poder, filha. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Você é minha, você é meu. Eu vou te encher do meu poder para que todos possam ver que eu sou Deus na tua vida. Será que você está entendendo o que Deus está te dizendo, mulher? Será que você está entendendo o que Deus está te dizendo, homem? Você é um escolhido de Deus. Quando ninguém te quis, Deus te quis. Quando ninguém te amou, Deus te amou. Quando ninguém te viu, Deus te viu. E foi você que ele escolheu. Foi você que ele escolheu, aleluia. O texto diz que quando Jesus foi para o deserto, a multidão, quando soube, foi atrás dele. E o texto diz que quando Jesus viu aquela multidão, aleluia, era muita gente, eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era muita gente. E eles estavam em um lugar deserto, que a aldeia mais próxima ficava a cerca de 8 quilômetros de distância. E o texto diz que quando Jesus vê aquela multidão, aleluia, Jesus os acolheu. Como é que Jesus consegue nos acolher? Como é que Jesus conseguiu acolher todo aquele povo? Como é que ele conseguiu acolher um povo no meio do deserto? Não tinha onde ele colocar aquele povo, não tinha como ele alimentar aquele povo. Não tinha como ele abrigar aquele povo. Não tinha nada ao redor apalpável. Que negócio é esse que esse Jesus faz conosco? Que a gente não precisa de coisas à nossa volta para sentir-se amado, acolhido e cuidado.
Jesus é o acolhedor da nossa alma. Jesus é acolhedor da nossa alma. Jesus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Jesus acolhe a alma. O que Jesus faz na nossa vida, o que Ele produz na nossa alma, é algo que homem nenhum pode produzir. É algo que casa nenhuma pode produzir, que carro nenhum pode produzir, que dinheiro nenhum pode produzir. Jesus tem tudo o que você precisa. E por isso Jesus te convida nesta manhã, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu te aliviarei. Eu sou o pão da vida, e aqueles que comem do pão não terá mais fome, que bebe da água não terá mais sede. Em nome de Jesus, busque as coisas do céu, que da terra lhe será acrescentado. O que falta é uma decisão, uma escolha. Jesus está chamando, Jesus está chamando, Jesus está chamando. Então, se você está fora da rota de Jesus, volta, porque Ele te chama. Ele te escolheu. Ele te separou para Ele. Pode estar difícil. Pode estar difícil. Mas Jesus, Ele é o caminho. Ele é aquele que pode mudar a tua vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. Coloca o teu nome, que eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua família, eu quero orar pela tua causa. Em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Pai amado, Pai querido. Pai, eu te apresento o teu povo, Pai. Eu te apresento essas vidas que estão aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pai amado, assim como tu fizeste com os discípulos, Senhor. Quando o Senhor escolheu os seus discípulos, o Senhor derramou sobre a vida deles a tua unção, aleluia. O Senhor derramou sobre a vida deles o teu poder, aleluia, para que eles pudessem expulsar demônios, curar doentes. O Senhor os enviou e eles foram em teu nome, porque em teu nome nós temos autoridade para expulsar demônios. Em teu nome nós temos autoridade para curar enfermos. Em teu nome nós podemos pregar àqueles que precisam ouvir. Pai querido, nesta manhã, Senhor, neste momento, Senhor, tem pessoas aqui que precisam de Ti, Pai. Tem pessoas aqui que estão desesperadas. Tem pessoas aqui que não sabem mais o que fazer. E a Tua palavra diz que todos aqueles que vão até o Senhor jamais o deixa. A Tua palavra diz que o Senhor tem o poder sobre toda e qualquer enfermidade. A Bíblia conta a história de homens e mulheres que foram curados e libertados por Ti. Ah, Deus querido, uma mulher que há 12 anos, Senhor, viveu debaixo de uma enfermidade. Mas um dia esta mulher ouviu falar em Teu nome. E quando esta mulher ouviu falar em Teu nome, ela disse: se eu ao menos tocar na veste dele, eu poderei ser curada. E a Bíblia diz que aquela mulher mesmo cansada, aquela mulher mesmo enferma, ela sai ao encontro do Senhor. E quando ela toca no Senhor, aleluia, a Tua palavra diz que saiu poder. Aleluia, a Tua palavra diz que saiu poder. Porque quando sai o Teu poder, nós somos curados.
Quando sai o teu poder, nós somos transformados. Então derrama teu poder sobre esta mulher que está aqui, sobre este homem que se encontra aqui, sobre esta família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tu sabes das dificuldades, tu sabes das nossas dificuldades, Senhor. Então envia, Senhor, provisão. Toca no coração, na mente, Senhor. Muda os pensamentos, Senhor. Restaura a fé, renova a esperança, Senhor. Entra nesta casa e liberta esses filhos, Senhor. Entra nesta casa e liberta o marido, Senhor. Entra nesta casa e muda o cenário, Senhor. Restaura, Senhor, cura. Repreende câncer, Senhor. Repreende depressão, Senhor. Repreende toda enfermidade, Senhor. Restaura casamentos, Senhor. Restaura vidas, Senhor. Restaura o teu povo, Senhor. Derrama, Senhor, o teu poder sobre a vida daqueles que precisam de ti. Assim como o Senhor, Deus, acolheu todo aquele povo, toda aquela multidão. Assim como o Senhor alimentou aquele povo, nos alimente hoje. Nos alimente da tua palavra, Senhor. Que nós venhamos sair daqui cheio da tua unção. Quebra a maldição, quebra a cadeia. Tira, Senhor, impedimentos. Tira, Senhor, qualquer manifestação que não seja do Senhor. Que este dia, este homem tenha um dia abençoado no seu trabalho, Senhor. Esta mulher tenha um dia abençoado no seu trabalho, na sua casa, no convívio da sua família. Pai, libera a unção, que esta empresa possa crescer, ao ponto, Senhor, de empregar muitas pessoas, que este homem possa crescer, que esta família possa exercer o papel de filhos e filhas do Senhor, que eles venham representar o reino de Deus nesta terra. É o que nós te pedimos, é o que nós te clamamos. Nós queremos ser representantes, nós queremos ser como tu, Senhor, em nome de Jesus. Diga assim: eu, a partir de hoje, vou viver debaixo da unção de Cristo. O segredo da minha vida é o Senhor, aleluia. O segredo da minha família é o Senhor. O segredo da minha história é o Senhor. Ele me amou primeiro, Ele me aceitou, Ele me transformou, Ele me restaurou, Ele me tirou do lamaçal, Ele me viu quando ninguém me via. Jesus está te vendo, Jesus está te dizendo: confia em mim, porque eu vou mudar o cenário da tua vida. Confia em mim, aquieta a tua alma e espera em Deus. Ninguém perde quando espera em Deus. Ninguém fica decepcionado ou frustrado quando espera em Deus. Eu sei que é difícil esperar no Senhor. Eu sei que é difícil esperar no Senhor quando nós não vemos o agir. Mas mesmo sem entender hoje, saiba que Ele está contigo. Não permita que palavras de derrota seja a voz mais alta que você venha ouvir hoje. Ouça a voz de Deus que te diz: levanta, vai ficar tudo bem. Há uma promessa sobre a tua vida, há uma palavra sobre a tua vida. Você não precisa ver, você só precisa crer, porque Deus vai mover as mãos e vai te surpreender. Creia no que eu estou te falando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz do Senhor, tenha um dia abençoado. Recebe um abraço da missionária. Deus te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Tchau, meu povo.